Amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Perguntas do nosso grupo fechado de amigos da ONG. Boa tarde a todos. Rabino, tem alguma aula gravada tratando sobre fé, emuná judaica? Exaurindo o assunto, abordando todos os aspectos para nos recomendar? Como aceitar de imediato eventos que a nós são negativos, mas podem ser correções de rumo, por exemplo, da vida da pessoa, missões para ajudar alguém ou perceber uma ajuda, uma sacudida para voltarmos a nossa atenção para o que é significativo nessa existência. Então são duas perguntas, uma sobre emuná e a outra sobre... Quando eu cheguei em Israel, em 1978, eu tinha perguntas e os rabinos de Shiva chegou uma hora que as minhas perguntas ultrapassaram a capacidade deles. Aí um dos alunos me falou, tem um grande tzadik em Jerusalém, Rav Moshe Weber, vamos viajar para lá, a gente faz as perguntas para ele e você não vai ficar sem resposta. Pegava o ônibus de Kfar Chabad, ia para Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém, de Jerusalém da Tachana Merkazit até o Measharim, chegava no Measharim, bateu um garim, Meash 33, fazia a pergunta para ele e recebia a resposta que eu estava assim. Voltava para Tachana Merkazit, pegava o ônibus, voltava para Tel Aviv, de Tel Aviv pegava o ônibus para Kfar Chabad, assim, viajava o país inteiro para fazer uma pergunta. Mas valia a pena. Valia a pena. E um dia eu queria visitar o Museu do Holocausto. Aí eu falei para ele, eu saindo daqui, eu vou visitar o Museu do Holocausto. Ele falou, não vai. Aí eu perguntei por quê, né? Os brasileiros, todos os brasileiros quando vêm visitar Israel, eles vão lá visitar. Ele falou, olha, esse Museu do Holocausto foi feito para tirar a fé das pessoas. Para falar para você onde estava Deus no Holocausto. Olha, precisava do Estado de Israel. Não fosse o Estado de Israel, Deus não existe. Agora que tem o Estado de Israel, graças a Deus não vai mais ter o Holocausto. Não vai mais ter os árabes aí assassinando crianças pequenas, cortando a cabeça deles, e não vai mais ter os árabes tacando fogo nas casas com as pessoas dentro, não vai mais ter os árabes tacando gás dentro do abrigo antiaéreo, as pessoas morrendo lá sem respirar. Não, porque existe o Estado de Israel, o melhor exército do mundo. Então eles queriam te mostrar que, olha, já que Deus não existe mesmo, que onde estava Deus no Holocausto, então o Estado de Israel vem substituir Deus. Aí eu falei, então, mas a pergunta é boa, mas então me fala onde estava Deus no Holocausto, né? Se eles vão me perguntar isso lá. Aí ele falou, tudo, tudo é entendido no segredo das reencarnações. E eu voltei para Kfar Chabad, peguei o livro do Arizal, Sefer HaGilgulim, livro das reencarnações. E lá ele contava sobre o povo de Israel no Egito, que eles eram almas elevadíssimas. E essas almas elevadíssimas, eles viveram nas 10 gerações entre Adão e Eva e o dilúvio. Em 9 gerações eles causaram o dilúvio, porque na hora que a alma é muito elevada, o lado ruim dela também é muito elevado. Ou ele vai vencer o lado ruim, ele vai se tornar um tzadik, ou o lado ruim vai vencer ele vai virar um rachá, mas ao meio termo ele não vai ficar. Então, eles tinham que se reencarnar, receber uma segunda reencarnação livre. Vão retificar a anterior. Nessa segunda reencarnação, eles construíram a Torre de Babel e eles falaram, olha, chegamos no céu e não tem Deus, pode matar, pode roubar, pode dormir com o melhor do outro, pode fazer todas as atrocidades novamente. O que foi feito antes do dilúvio, pode fazer depois do dilúvio. A gente garante para vocês, essa torre vai segurar o céu. Não vai mais ter dilúvio, não vai mais chover aqui. Eles fizeram isso num lugar que não chove mesmo, na Biká do Iraque. Era Sinai, que se chama. De qualquer maneira, eles falavam a língua santa, eles conseguiam invocar anjos intermediários entre a fartura que desce para o mundo e o nosso mundo material. Eles conseguiam desviar essa fartura para baixo. E Hashem fez um milagre, foi lá o Malach Gabriel, o anjo Gabriel, fez eles falarem 70 línguas, para que eles não conseguissem mais invocar aqueles anjos. Inclusive o Midrash fala que Hashem ele deu novos nomes para os anjos e resolveu, eles não receberam castigo nenhum, eles se espalharam. Então, quer dizer, 9 gerações até o dilúvio, e a 10ª geração recebeu o dilúvio. Essas 9 gerações se reencarnaram para tentar consertar de maneira agradável. Não conseguiram, quer dizer, não quiseram.
Não é que não conseguiram, não quiseram. Eles têm agora uma terceira chance. E nessa terceira chance, eles nasceram como simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra eram 5 cidades que durou lá centenas de anos. E no final caiu o fogo do céu. Mas há centenas de anos antes, todo mundo lá fizeram as maiores atrocidades. Mataram, roubaram, fizeram tudo de ruim. Morreram felizes, deixaram uma grande herança para os filhos, falaram para o filho: papai fez esperto, papai matou, roubou, aproveitou o mundo, está aqui a sua herança, seja esperto como o papai. Então está escrito no segundo mandamento que Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Por isso ele cobra até a 4ª geração daqueles que fazem o mal. Pero que bondade tem nisso? Primeiro que está escrito na Torá que o filho não paga pelo pecado do pai. E depois, de acordo com a Guimará, o filho não paga nem pelo pecado de si próprio, porque ele recebeu a educação errada. Então o que ele fez porque o pai ensinou errado. Então o filho não paga pelo pecado do pai, o filho não paga pelo pecado de si próprio, porque o pai não prestava. E agora Hashem vai cobrar até a 4ª geração. Então diz o Arizal, não é 4ª geração biológica. A Torá usa a mesma palavra, a Torá não vai usar a palavra reencarnação. A Torá usa a palavra geração tanto para as gerações biológicas quanto para as gerações espirituais. Então a sua próxima reencarnação é o filho da atual. 2 reencarnações depois é o neto dessa. Por que Hashem cobra na 4ª de tudo que foi feito antes? Porque para não acumular, porque depois a conta fica muito grande. Até a 4ª geração dá para cobrar. Depois disso a conta já fica muito grande, não tem mais, a pessoa vai sofrer demais. Então o povo de Israel que nasceu no Egito, diz Arizal, eles eram a 4ª reencarnação. Por isso que a Torá fala, Dorevi Yashovoen, a 4ª geração vai voltar para cá, que até lá não se completou o pecado dos Emoreus, tem um versículo assim. E essa 4ª reencarnação, eles nasceram, na hora que eles nasceram, o nenezinho acabou de nascer, não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, chega lá uma mega potência mundial, o Egito, maior exército do mundo, pega aquele nenê recém-nascido, daquela mãe que acabou de dar à luz, e joga o nenê no rio Nilos, cheio de crocodilos, e aquele nenê, coitado, o que ele fez para merecer uma morte dessas? Os pais têm que receber um castigo, então Deus poderia colocar eles em outra família, e não na família que tem que receber o castigo. Então, quer dizer, se ele nasceu naquela família, é porque ele, o castigo era dele. Ele tinha que retificar, ele era a pessoa que causou o dilúvio, e ele foi retificado que ele recebeu o dilúvio personalizado dele. Aqueles que fizeram a Torre de Babel, que foi a 2ª reencarnação deles, construíram o Pitom Ramsés. E a Sodoma e Gomorra, eles tiveram que fazer todos os trabalhos forçados. E na hora que eles receberam essa retificação, eles saíram do Egito com grandes milagres, o mar se abriu para nós e fechou sobre os nossos inimigos, e aí tivemos a nossa Geulah Shlema. Então Rav Moshe me falou que essa equação se aplica em todos os sofrimentos. Você viu crianças que perderam, os terroristas cortaram a cabeça de crianças, queimaram pessoas vivas, e tudo que eles fizeram, depois que já aconteceu, você fala, essa era a 4ª reencarnação. Antes de acontecer, você tem que rezar para que não aconteça. Mas depois que aconteceu, você sabe tem que admitir que não tem no mundo uma coisa que acontece que não foi decretada antecipadamente por motivos divinos, para o nosso bem, para a nossa purificação, para a nossa retificação, para que a gente possa recomeçar a ter um paraíso muito, muito, muito grande. Não adianta culpar Deus. Então agora vamos gravar outro áudiozinho para não ficar muito grande, que aqui o TikTok só é 10 minutinhos, tá bom? Já já tem outro. Obrigada pela sua pergunta.